Aê, meu povo! Chegando! Estamos chegando. Hoje eu até coloquei uma camisa, né? No jeito aqui. Uma camisa à la festa junina. Pra gente falar desse tema, do tema junino. Falta um pouquinho ainda, um minutinho. Olha só quem tá aqui. Olha o Theo de caipirinha, o chapeuzinho aqui, ó. Olha aqui, Theo. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi, gente. Theo vai participar hoje. Chapeuzinho também vou pôr o meu aqui, ó. Chapéu de um menino e o cachorrinho de um menino. Ih, caiu. Bom, vou começar então, né? Quando o pessoal tá entrando, vou começar cantando uma moda de recepção, né? Para quem não sabe, durante muito tempo eu desenvolvi, né, interpretei um personagem chamado Inho Menino, que começou em 2002, a partir do lançamento do livro Mazzaropi, o Jeca do Brasil, o livro do Glauco Arsalini, meu irmão. E a gente fazia, eu e o Ricardo Porto, a gente fazia os lançamentos do livro. E a gente criou um espetáculo, que era uma dupla caipira, uma dupla de humor, e por isso a gente fazia muita paródia, né? Então a entrada, bem-vindo Silvio, a entrada do nosso show, e depois acabei fazendo o show sozinho a partir de um tempo, a entrada era essa aqui, ó. Oi, compadre, como é que tá tu? Ei, comadres, como é que tu tá? Truxa os causos engraçado e as modas do arraia. Vamos falar de casamento? Casamento é loteria, vou lhes dizer, sou muito franco. Se me casei sem conferir, e o bilhete tava em branco. Ai, compadre, como é que tá tu? Ei, comadres, como é que tu tá? Trouxe os caos interessante e as modas do arraia. Mas o pior do casamento não é a braveza da mulher. Quem casa carrega junto a sogra véia e o chulé. Ai, compadre, como é que tá tu? Ei, comadres, como é que tu tá? Trouxe os caos interessante e as modas do arraia. Mandei minha sogra ir trabalhar lá no circo do Alfredo. Quando olhou a véia chegando, o leão fugiu de medo. Ai, compadre, como é que tá tu? Ei, comadre, como é que tu tá? Trouxe os caos interessante e as modas do arraia. Ei, compadre, como é que tá tu? Ei, comadre, como é que tu tá? Trouxe os caos interessante e as modas do arraia. Ei, ei! E assim começava o show do Inho Menino. Eu digo começava porque apesar do personagem ainda existir, de vez em quando eu faço o personagem, já há 18 anos que ele foi criado, né? Ultimamente eu tenho me dedicado mais às palestras, à história da alimentação, então não estou atuando tanto mais quanto eu atuava, né? Mas vamos então falar do tema de hoje, comidas juninas e religiosamente pagãs. Bem-vindas a todos que estou vendo agora aqui, né? Que depois meu para-brisa, Bia, Maria Silvia, Shirley, bem-vindos a Priscila. Que bom que vocês estão aqui para participar da nossa prosa. Gente, vamos começar então, por que esse link religiosamente pagãs, né? As festas juninas, que hoje são tão tradicionais, é uma das datas mais importantes no Brasil, em termos até de movimentação econômica, é tão importante quanto o carnaval, por exemplo, para o Nordeste do Brasil. Nordeste, região ali de Campina Grande, várias cidades têm um movimento muito forte em função das festas juninas. Particularmente a data do ano assim que eu mais gosto, não ligo tanto para Natal, para Páscoa, mas a festa junina tem uma identidade brasileira muito forte, então eu gosto muito, né? Agora, ela não é uma festa criada no Brasil, ela é uma festa trazida pela colonização portuguesa. As origens dessa festividade são pagãs, ou seja, eram festas de povos que não eram cristianizados, eram povos antigos, povos até de origem às vezes bastante primitivas, de algumas regiões da Europa. E esses povos, todos os povos praticamente, que cultivam a terra, que plantam, que têm a sua atividade agrícola, faziam, né, e até hoje fazem, né, os resquícios, as reminiscências disso, mas faziam com muita dedicação, com muito empenho, muito respeito, as suas cerimônias de agradecimento às divindades da natureza e de solicitação para que a colheita fosse muito farta, né? Então eram festividades pagãs originalmente realizadas, como eu disse, na Europa,
na passagem entre a primavera e o verão, o chamado solstício de verão. E isso acontece lá no hemisfério norte no mês de junho. Então, essas festas eram realizadas para afastar maus espíritos ou qualquer praga que pudesse atingir a colheita, especialmente de trigo. Trigo e também outros grãos, outros cereais, mas especialmente o trigo, que era a principal fonte de carboidrato dos povos daquela região. Então, pragas como a nuvem de gafanhotos, né, que está chegando aqui no Brasil agora, vai saber o que está acontecendo no campo energético neste país, porque as coisas estão se sucedendo numa uma sequência de fatos estranhíssimos, né? E esses povos tinham então essas suas festas, suas cerimônias religiosas, e com a expansão, houve primeiro a expansão do Império Romano, ocupando territorialmente aquelas regiões, e quando o Império Romano deixa de ser Império Romano e passa a ser um Império Católico, essa cultura mitológica católica passa a se expandir também pelas áreas que eram de dominação, né, do Império Romano. Então a Igreja Católica passou a se apropriar culturalmente dessas festividades, adicionando essas festas ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. A mais eficiente maneira de dominação de um povo sobre o outro é a dominação cultural. Não é a dominação bélica, não é só a dominação econômica, mas a dominação cultural. Quando um povo impõe os seus valores culturais sobre o outro, acabou a cultura de raiz daquele outro povo e aquele povo passa a ser subserviente ao povo dominador, né? Vale a gente colocar aqui como exemplo que durante mil anos praticamente o termo teatro foi proibido pela Igreja Católica. Por quê? Porque a referência que os primeiros católicos tinham dessa palavra teatro estava associada ao Coliseu Romano, que era o espaço onde cristãos eram sacrificados. Então o teatro romano era um espaço onde se praticavam lutas de gladiadores, aquele filme famosíssimo, com aquele ex-magro, né, que agora está bem gordo, Russell Crowe, aquele filme mostra bem isso, e vários cristãos eram sacrificados, eram mortos naqueles espetáculos bem macabros ali. Então a referência que a cultura católica tinha do que era teatro era a morte de cristãos, estava associada à morte de cristãos. Por isso a Igreja Católica proibiu durante 1000 anos a prática de qualquer coisa que se assemelhasse ao teatro. Quando que a Igreja Católica permitiu que o teatro voltasse a ser praticado? Quando, para conseguir catequizar os povos do norte da Europa, percebeu que precisava de um link, um ponto comum entre a cultura mitológica e arquetípica daqueles povos e a mitologia cristã. E foi exatamente nessa coisa da plantação, do culto às energias, às forças da natureza ligadas às safras, né, de produção, que a igreja viu o movimento do renascimento. Então, quando um povo colhe, ele mata muitas vezes a planta e depois ele precisa semear de novo, replantar. Então, é um ciclo de vida que está ligado à morte e renascimento da planta. E a Igreja Católica viu nisso um espelho da mitologia da ressurreição de Cristo. E aí passou a encenar a paixão de Cristo, que é o momento em que Jesus ressuscita. Então a Igreja Católica foi se apropriando de elementos culturais desses povos pagãos para poder dominá-los, né? E nisso absorveu essas cerimônias, que são os primórdios das festas juninas, para homenagear seus santos. Então, escolheu datas como 13 de junho, para homenagear Santo Antônio, 24 de junho, que foi ontem, para homenagear São João, e o dia 29 de junho, para homenagear São Pedro. São 3 santos que são homenageados no mesmo período ali do ano. E essas comemorações chegam no Brasil, então, só no século XVI, pelas mãos dos colonizadores portugueses que vieram fazer a vida aqui, explorar nossas terras, nossos índios, enfim. Quando essas festas chegam aqui, elas recebem o nome de festas joaninas, em homenagem a São João. Depois, por associação com o nome do mês, de junho, passam a ser festas juninas. E
O que na Europa coincidia ou estava associado ao período da safra de trigos, aqui no Brasil, pelo período do ano, está associado à colheita do milho. E isso é muito importante a gente saber, porque esse é um dos principais ingredientes das comidas juninas que a gente tanto aprecia. Aí a gente vem para essas festas, né, que são... Vamos ver os comentários aqui, é bom porque a Isa vai me... Eu falo sem parar, que é nem o Homem da Cobra. A nuvem desviou para o Uruguai. A nuvem de gafanhotos foi para o Uruguai, por enquanto. Coitados uruguaios, nós outros teremos apreço, carinho por nossos irmãos. A história do rei Arthur, Daniel Barbeiro está dizendo, é essa história da invasão cultural e religiosa da Bretanha sobre o povo celta, exatamente. Sempre tem essa situação de dominação de um povo sobre o outro, né? Hoje a gente tem um formato de festas juninas que é muito... a gente tem uma identificação assim visual, né, e musical e sonora sobre as festas juninas, e eu vou falar dos elementos que a gente tem nas festas de hoje e comentando com outros. Um dos formatos é a famosa roupa típica de caipira, que eu estou usando uma camisa xadrez, que é uma roupa bonita. Essa aqui é a minha camisa xadrez de ir para festa. Mas existe uma referência de que a roupa do caipira, normalmente ela é rasgada, ela é remendada. O chapéu é importantíssimo na cultura caipira, porque o chapéu é o que protege do sol. Olha o chapéuzinho do Theo aqui. Ó. É o que protege, o Theo já quase comeu o chapéu. Protege o lavrador, né, de não ser agredido pelo sol. Por que aquela coisa dos remendos na roupa? Porque não existia a coisa do consumo em excesso, do consumismo. Então a roupa era feita em casa, então as famílias compravam o tecido num armazém ou num mascate, um vendedor itinerante que ia até os sítios, as pequenas propriedades, vender tecido, e aí tinha a roupa surrada de trabalhar mesmo. Se rasgava por algum motivo um pedaço, não ia jogar fora aquela roupa, ia pôr um remendo, e se não tivesse do mesmo tecido, é o tecido que aparecesse lá e era isso mesmo. Então a roupa típica que a gente tem hoje é uma referência a essa roupa da pessoa do campo, né? A festa junina... Tem a continuação do Dani. O Dani está continuando dizendo aqui, inclusive a subjugação da mulher, porque eles eram o centro elas eram o centro nas culturas pagãs. Isso. Então, assim, quem trouxe a figura predominantemente masculina para o território da divindade, na história relativamente recente aí da humanidade, foram os hebreus, depois os judeus, mas outros povos tinham deusas e muitas vezes sacerdotisas. A mulher ela tinha um papel de destaque no aspecto religioso. Religioso, lembrando, religare, ligar a uma divindade, ligar a uma dimensão, uma esfera energética que está além da material, além da terrena. Voltando então, a figura do campo hoje ela é exteriorizada, né? Então o caipira da festa junina, Rony, acho que seria bom acender essa luz, talvez? Tá caindo o sol, melhorou. É que o sol vai caindo aí a gente compensa. Meu cabelo tá bom, gente? Quer que põe pro lado aqui? Põe pro lado, tá? Então a figura do homem do campo, a gente vê de uma forma estereotipada, exteriorizada, até jocosa, um pouco cômica. E isso está ligado, inclusive, com a formação, com a origem do palhaço. A palavra palhaço em inglês é clown, que vem de clovis, que vem do francês camponês. Então o palhaço normalmente é aquele que vem do campo, porque ele é mais ingênuo, ele não tem a malícia e a maldade, né, pretensamente, das pessoas da cidade. Então a gente tem hoje uma leitura estereotipada do caipira. Tem um cara que pintou maravilhosamente bem a cultura caipira, é um dos maiores pintores do mundo, é um brasileiro chamado Almeida Júnior. Esse cara viveu no final do Segundo Império, ele recebeu uma bolsa de estudos do imperador Dom Pedro II para estudar Belas Artes em Paris. E ele foi o primeiro pintor a usar a técnica de pintura acadêmica para retratar o universo caipira. O acervo dele está guardado e exposto na Pinacoteca de São Paulo, mas na internet dá para visitar toda a obra dele. Gente, vale muito a pena ver as obras do Almeida Júnior, que é uma maravilha de retrato da cultura caipira. Outro elemento típico das festas juninas é a famosíssima fogueira, que é um resquício dessas cerimônias pagãs.
disso que eu falei, da ligação com a natureza. A gente tem em várias culturas a compreensão de que são 4 elementos da natureza, né? Fogo, terra, água e ar. Então, o fogo, para as culturas primitivas, ele é um elemento de proteção, ele é um elemento de controle sobre a natureza, ele é um elemento de ligação muito forte com potenciais da natureza, através do fogo que o homem cozinha, né? A gente falou disso na live que a gente fez, na live anterior, que foi da fogueira ao micro-ondas. Então, a fogueira, festa junina sem fogueira não existe. Inclusive, as festas mais antigas tinham uma tradição muito interessante, que era uma prova de fé, que era a pessoa passar caminhando por cima da fogueira, caminhando descalça. E realmente tinha pessoas que passavam e não se queimavam. Então ali ficava um teste da força da fé da pessoa. Mais um aspecto da questão religiosa, né, do religare, dentro dessa simbologia da fogueira. Temos perguntas aqui? Não, Fala, pessoas que não? entraram. Ah, legal. Gente, obrigado a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E vamos continuando. Se tiver dúvida, vai perguntando, que a Isa está aqui do lado. E eu vou falando, ela vai me alertando para as perguntas, tá? E para os comentários também, que sempre são muito bons. Outro aspecto muito importante, não tem festa junina sem a famosa quadrilha. Eu vi que a Damares está aqui. A Damares sempre puxou a quadrilha na festa junina do Xodozinho. Eu vou falar dessa festa. E a quadrilha é uma peça fundamental, que é a dança. A dança junina, a quadrilha, ela é originária de uma dança renascentista, que são os minuetos. Se você tiver curiosidade de ver, existem vídeos no YouTube mostrando reprodução de minuetos. Tem grupos de dança que se paramentam, usam figurinos de época renascentista e fazem os passos do minueto. E foi esse minueto, esse estilo de dança, que originou o jeito de dançar a quadrilha, que são os pares, e aí a combinação espacial desses pares em filas, ou às vezes se encontrando no meio do espaço, trocando os indivíduos dos pares e depois voltando. Normalmente os minuetos eram dançados com, se não me engano, 4 pares, eram 8 pessoas. Mas enfim, vale a pena vocês buscarem esses vídeos de minueto no YouTube, dá para conhecer. E não tem dança se não tiver música. E a música principal das nossas festas juninas é o que a gente chama hoje de forró. Eu sei que muita gente sabe disso, mas vale lembrar, e para quem não sabe, fica essa curiosidade. A palavra forró é uma corruptela. Corruptela é aquilo que vai pegando uma sonoridade própria a partir da alteração do termo original. O termo original era inglês, era for all. Na época da Segunda Guerra, os Estados Unidos montaram uma base americana no estado do Rio Grande do Norte. E esses americanos, soldados que estavam ali trabalhando naquela base, interagiam com as pessoas ali da cidade, né? E começaram a ir nos bailes, que eram os arrastapés, eram os fandangos, o shot, os ritmos eram variados, mas eram os bailes da população local. E nesses bailes, todo mundo poderia dançar, todo mundo poderia participar dos bailes. Não eram bailes estratificados socialmente, como existia nos Estados Unidos. Baile só para os brancos, baile só para os negros, o baile só para os ricos, um clube específico só dos militares. Não, ali todo mundo podia participar. Então esses bailes eram for all, para todos. E os brasileiros, os nordestinos daquela região, ouvindo for all, vai no for all, vai no forró, vai no forró. E virou o forró. E a base da música para a quadrilha é o forró. A formação musical, em termos de instrumentos, básica é a zabumba. Olha que interessante isso, como é bem a miscigenação da formação cultural brasileira, né? A zabumba, que é de origem africana. O acordeon, que é de origem europeia. Tem muito acordeon na Itália, na música francesa tradicional, e os portugueses trouxeram o acordeon para cá. E o triângulo, que eu sempre achei que fosse um instrumento criado aqui no Brasil, eu descobri fazendo umas pesquisas aqui que ele é um instrumento de origem portuguesa chamado ferrinhos. Então também veio de Portugal esse instrumento, o triângulo, que faz a marcação ali do compasso junto com a zabumba, dá a sonoridade mais aguda, né? Então esse trio, zabumba, sanfona, né, ou acordeon, e triângulo,
é o suficiente para fazer um arrastapé para a noite toda, para dançar quadrilha, para dançar o bailão. Inclusive o meu irmão Leandro, que é músico, teve um trio desse muito legal durante uns anos chamado Rosinha Perfumada. Era muito bacana isso. Bom, voltando aqui, outro elemento dessas festas, já vou entrar nas comidas, tá? Tô fazendo um pouco de suspense aqui, já vou entrar. Mais um comentário de quem? Mirtes, grande leitor, muitos ensinamentos. Ô Mirtes, obrigado, viu? Vindo de você que é uma professora de história, eu começo até a acreditar. A gente pesquisa exatamente para poder compartilhar com vocês, né? Às vezes as informações que eu passo podem não estar corretas. É muito legal se vocês me corrigirem, tá? Porque a gente, nessa coisa de história oral, tem muitas versões. E eu, basicamente, vou beber na fonte da tradição oral, né? Porque muito do que eu pesquiso não está exatamente escrito. Outro elemento, o mastro em homenagem aos santos. Então existem, como são 3 santos, existem as bandeiras dos santos. Cada santo com a sua imagem, São João, Santo Antônio e São Pedro. E normalmente se faz a cabeça do mastro em forma triangular. Então se colocam essas bandeiras arrumadas, coladas umas nas outras ali, e essa cabeça com as bandeiras dos santos vai encaixada no topo do mastro. Outro elemento aqui que é interessante, esse mastro normalmente ele é colocado num buraco e tem uma tradição que é uma superstição, uma crendice, uma superstição, que é as pessoas elas escrevem nos papeizinhos desejos, pedidos para os santos e colocam no buraco aonde vai ser colocado esse mastro, colocam esses papeizinhos e aqueles desejos vão se realizar ao longo daquele ano, entre uma festa e outra. Então normalmente fica cheio de papelzinho ali no buraco. E aí é feita uma cerimônia, é feita uma reza para essas bandeiras, para os santos, é feita uma pequena procissão até o local do buraco de colocar o mastro, aí se coloca o mastro, aí soltam-se fogos e aí começa efetivamente a festa. Um outro elemento, gente, muito característico são os balões, né? Aqueles balões que o pessoal soltava, balão de ar quente com fogo embaixo, o balão subia, o balão vai subindo, vem caindo a garota. Tem várias músicas, cai, balão, cai, balão. E o balão está sempre presente nessas músicas. Eles são proibidos e devem ser mesmo, porque muitos balões caíram e provocaram um incêndio, muita destruição, em mata, é um período muito seco e tal. Mas não só o balão que sobe com fogo, mas os balõezinhos de papel que decoram a festa junina também são um elemento muito presente. E, curiosamente, eles nunca foram portugueses ou brasileiros. Eles são de origem chinesa. Olha que maluco. Você fala assim, não, tem um elemento chinês na festa junina. Você fala, mas qual? Acontece que quando Portugal tinha colônias na China, Portugal pegou muitas informações culturais da China e absorveu. A gente já falou, não sei se numa live ou, enfim, na coluna de rádio Sabores de Histórias, de vez em quando eu falo disso. A canja portuguesa, a canja de galinha, que é uma tradição portuguesa, que Dom Pedro II adorava comer, era o prato preferido dele, comia, dizem as lendas aí, que ele comia todo dia um prato de canja. A canja é originária de um prato oriental da Índia chamada canji e tem uma versão chinesa também do canji, que é um cozido, uma papa de arroz. Então, essa dominação portuguesa sobre o Oriente... Vamos lá. Ferrinhos aqui, ó, Priscila. Aonde, Priscila? A Priscila está dizendo que ferrinhos é mais bonitinho que triângulo, ou triângulo, né, como alguns falam. Então, vamos de ferrinhos. Guiomar, bem-vinda, aprendendo mais a cada live, muito bom, obrigado Guiomar, também é uma historiadora, vindo de vocês isso eu fico muito satisfeito mesmo. E onde eu estava, Zamara, que eu falo mais que a nega do leite e o homem da cobra? Eu estava falando dos balões, e aí essa dominação portuguesa sobre esse território oriental fez com que os portugueses importassem esses balões de papel para decorar as festas juninas. Outro elemento muito importante, principalmente para as crianças, são as brincadeiras juninas. Quero falar agora, dei uma citada meio por cima, assim, mas vou esmiuçar um pouco. Falei que a Damares puxa a quadrilha sempre na festa junina de Itu. Tem uma chácara em Itu, chamada Xodozinho, que é a chácara dos meus pais. Maria Silva, que está assistindo, Valdemir, e eles, lá por 1978, 79, decidiram fazer uma festa junina que resgatasse a tradição junina. Porque naquela época já estava começando essa história de festa junina
só em escola e perdendo o caráter familiar, comunitário das festas juninas. E eles resolveram fazer. E essa festa aconteceu durante 4 anos, aí teve uma interrupção, aí voltou em 2001, ou 2001, se eu não me engano, e aí durou mais 10, 11 anos, aí deu mais uma interrupção, daí voltou depois. Então, assim, há muitos anos essa festa é feita com alguns intervalos. Esse ano, infelizmente, por conta do coronavírus, a festa não aconteceu. Mas essa festa tem essa característica do resgate da tradição. Então, ela começa com aquela oração. Existe um terço católico que é rezado em homenagem aos santos. É feito um pequeno altar, uma mesa com decoração de flores de papel crepom, né? A Isamara já fez muita flor. Opa! A Ione põe a turma para fazer flor lá. Fazer flor do jeito dela, Do jeito gente. dela, porque a Ione é bem democrática. E aí o pessoal prepara esse altar, ficam as bandeiras ali, né, dos santos. A Sandra sempre puxa o terço, o pessoal que gosta dessa parte religiosa participa, quem não gosta fica fazendo outras coisas, tal, mas tem esse momento. Daí tem a procissãozinha que é feita do mastro, até chegar no buraco lá onde coloca o mastro. Daí começa a festa, e aí tem as brincadeiras para as crianças, que costumam ser pau de sebo, a corrida. Pau de sebo, para quem não sabe, é um pedaço de eucalipto de uns 4, 5 metros de altura. Ele é encebado com banha de porco, lá em cima se coloca uma prenda, pode ser dinheiro, pode ser enfim, um anel, ninguém nunca sabe o que tem lá. E aí as pessoas vão tentando subir e alcançar aquilo. Nos últimos anos foi o Ícaro que ganhou, né? O Ícaro ganhou, porque o moleque é do parkour. Existia uma festa em Campinas, uma festa junina, foi a maior festa do interior de São Paulo. Ah, o Valdemir está aqui também. E aí, pai, beleza? Que bom que você está assistindo. Damares, sua aula está muito interessante. Obrigado por lembrar de mim, querido. Mas como não lembrar? A Damares, assim, tão democrática quanto a Ione na preparação das flores, ela é democrática no puxar a quadrilha, né? Se não fizer do jeito que ela tá falando, ela para a quadrilha, puxa a orelha, torce a orelha, e tudo isso é muita diversão naquela festa. Eu estava falando de uma festa junina que tinha em Campinas, chamada Arraial do Inhotunico, que foi um projeto criado pelo Marco Rocha, que é um grande cara da produção cultural, um amigo muito querido, e a gente fez essa festa em 2007, 2008, foram 2 anos, era uma festa para 50 mil pessoas por noite. E quando ele falou, vou pôr 2 paus de sebo, eu falei, Marco, ninguém vai subir no pau de sebo. O cara sai da casa dele, vem para uma festa, ele vai sujar a roupa, ele falou, vamos ver. Gente, vocês não acreditam a briga que era para subir naquele pau de sebo, fazia fila, era muito legal de ver o pessoal, e a prenda nem era grande coisa, era que seria aí hoje, sei lá, R$100, era mais pela diversão mesmo. Maria Silva, a procissão acompanhada por músicos excelentes e músicas lindas, é verdade, esse pequeno cortejo do mastro, ele é acompanhado por músicos e a gente sempre faz uma seleção de música ali, tradicional, de música de raiz, inclusive normalmente eles contratam uma dupla ou um conjunto que só toque música caipira, não entra música com menos de 50 anos de idade, é só música bem antiga mesmo. Olha, para ser moderno é Chitãozinho e Chororó para trás, do Chitãozinho e Chororó não passa. Tem mais um comentário. Mais um, Lu Nascimento. Não, tem mais alguns aqui. Douglas, tudo bom, Douglas, querido amigo? Já tive o prazer de participar dessa festa em Itu, é verdade, no tempo que a gente fazia o projeto de sobremesa, foi o elenco de sobremesa. Lu, tem alguma coisa a dizer sobre as pessoas que andam sobre a brasa nas fogueiras das festas juninas? Se tem algo a ver com a tradição? Ouvia isso e não acreditava muito, até ver um homem andando e saindo sem queimar o pé. Ele só sabia dizer que tinha fé. O que eu sei, Lu, é exatamente isso. As pessoas que fazem isso, elas fazem como prova de fé. E realmente elas não se queimam. Agora, está dentro desse território do metafísico, né? Dessa condição do religare, de se religar com uma energia além da energia material. Porque se a gente põe a mão no fogo, a gente se queima. Se a gente põe o pé no fogo, a gente se queima. Agora, a mente conectada a outras coisas tem outras capacidades, né? Maria Silva, e um arrastapé muito bom. Sim, um arrastapé, depois que a gente faz a quadrilha, sempre acaba com arrastapé. Mas voltando às brincadeiras, eu falei do pau de sebo, tem a corrida do ovo na colher, põe uma colher na boca, um ovo cozido, ou cru pode ser, fica até mais divertido, e aí tem que correr, atingir um certo ponto. Divertido pra quem não vai limpar, né? Pra quem não vai limpar, divertido pra quem vê. A corrida do saco, que as pessoas se enfiam no saco e tem que disputar quem chega primeiro. Rabo do burro, que aí ficam as pessoas com vendadas
tentando colocar o rabo do burro num burro desenhado. Porquinho encebado, a gente chegou a fazer isso uma vez. A gente pegou um leitãozinho, passou banha de porco no leitão, soltou o bicho e quem pegasse o leitão ganhava um prêmio. Coitado daquele bicho, fugindo desesperado, e eram 30 pessoas em cima dele, e pegava e o bicho escorregava. É muito divertido para quem está assistindo, para quem está participando. Uma outra brincadeira que, se eu não me engano, é de origem mexicana, é a brincadeira do quebra-pote. No México eles chamam de pinhata. E aí, ela é feita da seguinte maneira: você pega um pote de barro desses de água, enche de serragem, farinha, água, meleca e alguma prenda lá. Normalmente essas prendas que a gente colocava lá era uma calcinha tamanho extra G, era um sutiã velho, era uma tira de havaiana, era tudo pela brincadeira mesmo, não era pelo valor da prenda. E aí as pessoas ficam vendadas com porretes na mão e ficam tentando encontrar o pote, quebrar o pote, e aí algumas pessoas ficam de segurança, impedindo que elas se machuquem. Ou tentando, porque uma vez um cara quebrou o dedo nessa brincadeira. Isso é uma outra história para um outro dia. Outra brincadeira, roleta com prendas, enfim. E muita comida típica que rola nessas festas. Vamos entrar então no território das comidas. Oba! Porque, né? Afinal de contas, nós viemos aqui para comer ou para conversar. Começar pelas bebidas, tá? Que não deixam de ser alimentos. Tradicionalíssimos: vinho quente, quentão, groselha e quentão de vinho, como foi lembrado ontem por alguém na divulgação que a gente fez lá no nosso grupo Dúvidas Culinárias, o grupo no Facebook. Alguém falou: vai falar sobre o quentão de vinho? Sim. O vinho quente, gente, o vinho quente e o quentão são muito parecidos, né? Basicamente você pega o vinho tinto e aí você ferve ele com algumas especiarias. Então pode ser anis, pode ser canela, cravo, e ele fica mais adocicado e fica temperado com isso. O quentão é basicamente isso, acrescido de gengibre. A base do quentão é o gengibre. O quentão de vinho é o vinho quente com o gengibre, pelo menos a receita que eu conheço. Então essas são as bebidas mais tradicionais, porque é um período frio, então são bebidas que aquecem. Comidas. A mais importante, simbolicamente representativa comida ou ingrediente de comida junina brasileira: o milho verde cozido. O milho, como já falei aqui outras vezes, é uma tradição da alimentação indígena brasileira, principalmente das terras altas, da área do sul do Brasil, área central. O milho é de origem centro-americana. No Peru, por exemplo, eles se gabam de ter uma quantidade enorme uma variedade enorme de tipos de milho. O milho viajou para a Europa, voltou para cá pelas mãos dos italianos, principalmente, em forma de polenta e tal, mas os povos indígenas brasileiros sempre se alimentaram muito de milho. O milho sempre foi muito importante. E, por exemplo, o povo Guarani, inclusive aqui em Ubatuba a gente tem 2 aldeias Guarani, eles têm na aldeia deles o cultivo de 7 tipos diferentes de milho. Então o milho é fundamental para a alimentação indígena brasileira. Vamos lá. Sim, de origem mexicana. Raquel Cristina, quero degustar. Raquel Rosa. Raquel, você é Cristina, Raquel? Eu não sabia disso. Raquel, estava conversando com o André Sarria um pouco antes e nós estamos combinando, assim que possível, de vocês virem aqui para casa. O André vem lá da Espanha, vamos passar uns dias aqui em Ubatuba, hein? Luciana, chá de amendoim, como eu amava. Chá de amendoim é uma coisa que eu conheci recentemente. É muito saboroso, bem gostoso. Eu não sei fazer. Se alguém souber aí a receita, por favor, posta a receita aqui no comentário, que é pra gente fazer. É uma delícia. Eu tomei em algumas festas aqui. O milho é consumido nas festas de algumas formas, né? O que é chá de amendoim? É isso, chá de amendoim, exatamente. É um chá feito de amendoim. Aí a gente busca a receita depois. Mas é muito bom, viu, dona Maria Silvia? A senhora vai gostar, é bem saboroso. O milho verde, o milho pode ser verde, né, cozido, né, na água, ou o milho verde... A Luciana disse que vai passar a receita. Beleza, a Luciana já vai passar pra gente. Ótimo, assim todo mundo que está participando da live pode pegar a receita no comentário. O milho verde pode ser assado dentro da própria palha, na brasa da fogueira. Isso é uma técnica, uma tradição bastante primitiva, indígena, né? Quando a espiga está dentro da palha e o milho ainda está verde, ele está molinho, se você coloca no calor da brasa,
a água que já tem nos grãos, ela não vai embora, porque ela fica presa ali. Então a palha funciona como um recipiente, como um forno. E aí você deixando ali meia hora na brasa, depois você abre e come aquele milho, está maravilhoso, delicioso, com o puro gosto do milho. Não pode ser colocado direto no fogo, porque aí queima a palha. Creme do milho. É o puro creme do milho, não, é o puro gosto do milho. Ele fica na... Se puser direto no fogo, o fogo queima a palha e aí você não vai cozinhar ele por dentro. Então tem que ser na brasa. Outra maneira de se comer milho, pipoca, que é um outro tipo de milho, né? Mas muito consumida, tanto doce quanto salgada nas festas juninas. Outra maneira, cuscuz nordestino, que se faz com o que a gente conhece como flocão de milho ou milharina, que é um milho processado numa granulação grossa, e dá para fazer isso tanto doce quanto salgado. Eu adoro, eu como com muita frequência. A gente ganhou uma cuscuzeira individual aqui do Marco César e da Virgínia e ela trabalha pra caramba aqui em casa. Eu gosto dele salgado, então o cuscuz nordestino também é muito consumido nas festas juninas, especialmente lá no Nordeste. Tem o cuscuz paulista, que é feito com milho, ou os grãos do milho na massa do cuscuz, ou principalmente o que dá a característica de cuscuz, a farinha de milho sobre aquele caldo de legumes ou de proteína cozidos. O cuscuz de milho também, o cuscuz paulista, né, também é bastante presente nas festas juninas, especialmente aqui do Sudeste. Bolo de milho, o bolo doce de milho, bolo de fubá. Lembrando que fubá é um produto derivado do milho. O bolo de fubá característico demais da cultura caipira, muito presente nas festas juninas. Não sou muito de doce, vocês sabem, mas um bolinho de fubá com pedacinhos de queijo meia cura, tem que ser meia cura, e um pouco de erva doce na massa, tudo assado junto, fica muito bom. Curau de milho também, o curau é uma coisa que praticamente o pessoal só come nesse período, né? Porque é um prato que dá um certo trabalho de fazer. A pamonha, cuscuz é bom, Ecléia tá dizendo, Damares, o bolo de fubá que eu adoro, beleza. Peco, bem-vindo, Peco, tá assistindo. Bolinho caipira, vamos falar do bolinho caipira? E eu vou falar daqui a pouquinho, Vera, daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar da pamonha. A pamonha, como a Isa lembrou, é o puro creme do milho. Tem aquela tradição, né? Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Pamonhas de Piracicaba. Quem não conhece isso, no estado de São Paulo, pelo menos. Aqueles carros que ficavam passando, né? A pamonha tem um texto do Mário Sérgio Cortella muito interessante a respeito do preparo da pamonha. Eu li esse texto, não sei se também está em áudio. Não é um texto muito longo. Ele fala bastante. Mas ele sempre cita. Ele fala que o preparo da pamonha era muito importante nas culturas caipiras antigas, não pelo produto em si, não era para comer a pamonha, é porque aquilo era uma atividade coletiva. Então, como é um prato demorado de se fazer, tem que colher o milho, aí tem que tirar a palha do milho, tirar os cabelinhos do milho, tem que ralar o milho, tem que peneirar aquilo, tem que cozinhar, tem que coar, tem que costurar a palha para fazer a forma onde vai ser colocada a massa da pamonha. Depois tem que amarrar, depois tem que costurar, tem que cozinhar. Tudo isso, toda essa série, essa sequência de processo demorava um dia de preparo. E era nesse dia que as pessoas da comunidade ou de uma família maior se reuniam e a pamonha era um pretexto para trocar ideia, para passar suas impressões, para contar as novidades, para tirar suas dúvidas. Então, esse encontro, esse momento coletivo era muito importante através da pamonha. Outras comidas podem fazer parte disso. Vou falar do doce de batata roxa, mucunzá. Ecléia está falando mucunzá, Ecléia, com todo o conhecimento da cultura nordestina. A Ecléia é cearense, morou no Maranhão há muito tempo e ela está citando aí um outro prato, né, feito com milho. Marco Rocha, doce de abóbora. Vamos falar do doce de abóbora daqui a pouquinho. Então, depois da pamonha, nós estamos aqui no território do milho, eu separei mais ou menos por ingrediente, tá? Ainda no milho tem a canjica, também chamada de quirerinha, que é o grão de milho, aí não verde, já seco, maduro, quebrado, e em Minas é muito consumida a canjica com costelinha de porco, com frango desfiado, e muitas festas juninas fazem o caldinho da canjica, né, para ir comendo ali numa cumbuquinha e tal. Sopa de fubá com couve, que em Minas é chamada de bambá com couve, então ela
vai para o caminho da polenta, só que ela é muito mais rala que a polenta. A proporção, ó, vai a receita aqui. Proporção da sopa de fubá com couve. Para cada copo de 200 ml de água, 1 colher de sopa de fubá. Mistura isso frio, joga na panela, vai mexendo. Levantou fervura, você joga ali uma couve picada. Se quiser, tempera com alho frito, pode colocar uma linguicinha, o que você quiser. Mas a base é o fubá, a água, o sal e a couve. Bem ralinho, para tomar como caldinho. Bolinho caipira, que a Vera citou, que é bem característico aqui do Vale do Paraíba, né? Tem uma briga entre as cidades, se é de São José, se é de Caçapava, se é de outra cidade, mas eu vou contar um segredo para vocês, pessoal do Vale. Lá no sul do estado de São Paulo, região de Capão Bonito, também tem esse bolinho. E os nossos parentes lá, os francatos de Capão Bonito, sempre que vão para a festa junina de Itu, levam uma travessa desse bolinho e ele é devorado assim que chega. Bolinho caipira, a massa é feita com a farinha de milho e ele normalmente é recheado ou com carne seca, ou com queijo, ou com carne moída. E ele é frito, então também é um ingrediente muito presente nas festas juninas. E aí a gente falou do milho. Outro elemento, tem mais um comentário, vamos ver aqui. Batata doce assada na brasa. Vamos falar da batata doce também, essa que nem o milho. Márcia Dolores, memórias afetivas. Pois é, memórias afetivas, as nossas raízes, né? E Cleia, Marco, não. O Marco, o curau bom é com leite? Aí a Cleia diz, eu prefiro com leite, mas dá para fazer com água. Eu nunca provei curau feito com água. Não que eu me lembre. Minha mãe prefere com água, ela tem uma certa intolerância a leite. E eu não me lembro de ter comido curau feito com água, eu só conheço com leite. Mas aí é legal, porque assim, a gente vai atrás das receitas e faz e experimenta e acaba conhecendo, né? Essa conversa que acontece nos comentários, eu acho extremamente enriquecedor, porque vai instigando a gente a ir atrás de receitas que a gente desconhecia, né? O que o Marco falou? Achava que com água era falsificado. Eu também. Pode ser um curar meia boca, né, compadre? Pode ser. Ô louco, bolinho da Cacilda, quanta briga. Esse bolinho da Cacilda é o bolinho caipira lá de Capão, que também é um bolinho tradicional aqui no Vale do Paraíba. Vamos sair do território do milho, vamos entrar aqui no território da mandioca. A mandioca também é outro ingrediente fundamental na culinária tradicional caipira brasileira. Ela vem da alimentação indígena, já falamos disso várias vezes. E com a mandioca nas festas juninas dá para fazer o caldinho de mandioca, que é ela cozida, pode ser temperada só com cheiro verde, para o pessoal que não come carne, pode ser temperada com linguiça, pode ser temperada com costelinha, enfim. Mas a base é aquele mingau feito de mandioca, né? A mandioca bastante cozida, batida e tal. A sua mãe só faz com água, então provavelmente você já comeu. A minha mãe só faz com água? Então acho que eu já comi, só que eu não fui avisado. Mas ela é cheia disso. Ela fala, não, come aí que tá bom, tal, depois que a gente fica sabendo o que é. Mandioca, bolo doce de mandioca, ou torta de mandioca, né? A gente tem inclusive um vídeo no canal do YouTube do Receitas Históricas Brasileiras, torta doce de mandioca, com a mandioca ralada. Rala ela crua, depois misturando a massa, leva para assar, é bem fácil de fazer, bem gostoso. Bolinho caipira, feito com mandioca. Eu falei do bolinho caipira que a Verinha tinha citado, o bolinho de Capão. Existe uma versão do bolinho caipira que é de Caçapava, que é feita com a farinha de mandioca, não vai a farinha de milho. E a farinha de mandioca é misturada na carne moída, temperada, faz uma bola com aquilo, uma bolinha redonda, esférica mesmo, e aquilo é frito. E esse é o bolinho caipira tradicional de Caçapava. Então as festas juninas e lá tem esse bolinho caipira. Pudim de tapioca. Tem também que é enroladinho assim, que a Eliane fazia, que é enroladinho num papel. Aquela é a moquequinha de Caçapava. Tem a moquequinha de Caçapava, que é uma espécie, é uma boa lembrança que a Isa fez aqui, é uma espécie de pirão. Uma coisa bem específica de Caçapava, quem ensinou isso pra gente foi a Eliane Botan. O pessoal faz um pirão de frango, pode ser de peixe, mas a gente comeu de frango, e é um pirão bem grosso, com farinha de mandioca. E depois modela esse pirão em forma de pequenos charutinhos assim. E enrola ou em folha de bananeira ou em folha de papel alumínio, se você morar mais na cidade, né? E aí põe isso para cozinhar no vapor.
Mesmo estando cozido o pirão, ele dá uma requentada ali, já naquele formato de charutinho, e depois abre e come. Se puser na folha de bananeira, vai pegar um pouquinho ali do sabor, né? Diferente do papel alumínio. Nayana, oi Nayana, milho assado. Pô, milho assado muito bom, sempre, né? Milho é uma delícia. Bolinho caipira de caçapava, pudim de tapioca. Lembrando que a tapioca é feita com o polvilho, que é um derivado da mandioca, então ela é super presente. A Icléia está dizendo que no Ceará chama moleque. Esse formato de moqueca, que interessante. Eu não sabia que existia em outros lugares do Brasil. Tá vendo como é super enriquecedor, gente? Eu tô aqui passando informações para vocês, mas eu tô aprendendo o tempo todo. Eu adoro essa conversa que a gente pode ter. Estão falando da tapioca, pudim de tapioca, tapioca recheada, ou salgada, ou doce. No Nordeste é muito comum nas festas juninas um bolo chamado Souza Leão. Um outro bolo também comum é chamado Mané Pelado, que é um bolo doce feito com mandioca. Por que esse nome? Diz a lenda que o homem que fazia isso, colhia mandioca para preparar esse bolo, ele colhia mandioca pelado e os homens, e virou uma tradição, para esse bolo ficar bom os homens teriam que ir pelados colher mandioca. Lenda, não sei, desconheço. E aqui no sul de Minas Gerais tem o João Deitado, que é um bolinho feito também à base de milho, parece um charuto mais alongado, também enrolado em folha vegetal. Oi Adri, beleza? As festas juninas estão em nossa memória coletiva brasileira. Ouvir sobre as comidas está me transportando para as festas da minha infância e adolescência. Eita coisa boa! Grande Adriana Marques, a palhaça panqueca. Bem-vinda, Adriana e Panqueca, que são a mesma pessoa. Bom, falei da mandioca e eu quero aproveitar para cantar para vocês uma moda do show caipira do Nhô Menino, que homenageia a mandioca, a moda que conta como que o Nhô Menino conheceu a mulher dele, a Felisberta. E a moda é essa aqui, ó. Bem que eu se lembro que eu não tinha nem pro sustento, era uma dureza de dar dó. Saía cedo, carpia de sor a sor, voltava na garupa de um jumento. Mas a Felisberta me esperou com umas pernas tortas e me ensinou a plantar mandioca. Ela era esperta e eu era um rapaz novinho, e ela me levou pro mau caminho. Você sabe onde foi que ela levou eu? Foi no mandiocar. Foi no mandiocar. Ei, ei. Foi no mandiocar. Foi no mandiocar. Nós se gostemos, não dava pra desgrudar. Nós não saía mais do mandiocar. Então casemos, formemos uma família, eu, a Felisberta e a nossa filha. Cresceu depressa e logo virou mocinha, e foi ajudar nós lá na rocinha. Mas que surpresa, um dia nossa filhinha me chega com uma baita barriguinha. E onde foi que ela conseguiu isso? Foi no mandiocar. Foi no mandiocar. Ei, ei, pode cantar aí na sua casa, tá? Foi no mandiocar. Foi no mandiocar. Se não tem jumento, vai de a pé. 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 Fui no mandiocar. Foi no mandiocar. Ei, ei. Essa é a homenagem do Nhô Menino pro mandiocar, pra mandioca. Mandioca é esse ingrediente tão importante na cultura alimentar brasileira. Olha, bagunçou meu cabelo de novo. Tremendo. Ai, cada vez que eu ponho chapéu, bagunço meu cabelo. Tá tremendo, Theo? Ele tem medo do violão. Tudo bem que eu não sou um exímio violonista, longe disso, mas não precisa ficar com medo, né?
Outro ingrediente, gente, muito importante na alimentação das festas juninas. A Ecleia tá comentando sobre o pé de moleque cearense. É um bolo feito com araruta. Araruta é uma farinha, né? Originária de um outro vegetal muito difícil da gente encontrar aqui no Sudeste. Castanha de caju, rapadura. Beleza. Adriana, que belezura de moda de viola. A Panqueca adorou. Panqueca, essa moda aqui é boa, né, Panqueca? Bom, amendoim. O amendoim é um ingrediente também nativo aqui do Brasil, também do Brasil, né? E ele é consumido nas festas juninas em forma da paçoca, que é um prato indígena tradicional. A maneira tradicional de preparar a paçoca é no pilão, né? Com aquela mão de pilão e socando. Uma vez na casa do Ricardo Botan, lá em Caçapava, ele falou, vamos fazer paçoca, você ajuda aqui? Eu falei, opa, eu ajudo. Por que eu falei isso? Porque eu nunca tinha ajudado, nunca tinha feito. Eu fiquei 1 hora socando aquele negócio, e aí e eu não fui o único, tinha gente antes, teve gente depois, foram umas 4 horas socando aquele amendoim com farinha no pilão, ficou uma delícia, beleza. Um tempo depois, Eliane, irmã dele, na casa dela aqui em Ubatuba, falou, tem uma paçoca aqui e tal, eu comi, tava tão boa quanto. Eu falei, mas você não tem o pilão? Ela falou, não, eu faço no liquidificador. Então, assim, é super legal a tradição, mas, né, haja abraço. Outro ingrediente, outro prato feito, né, com amendoim, o pé de moleque, também o pé de moça, que aí já leva a presença do chocolate. A canjica, que é um outro tipo de milho, mas também vai amendoim em algumas receitas de canjica. Minha mãe faz com amendoim. Sua mãe faz com amendoim. Bom. Eu gosto de canjica com amendoim. O bolo de paçoca, pudim de paçoca, inclusive essa receita apareceu lá no Dúvidas Culinárias hoje. A Priscila Takahashi colocou, hoje à tarde, um pouquinho antes de começar a live, ela colocou uma linda foto de um pudim de paçoca. Amendoim salgado, amendoim doce, as abóboras, gente, que o pessoal andou falando aqui do doce de abóbora. Lembra aquele doce de abóbora em formato de coração? Então, isso é tradicionalíssimo das festas juninas, o caldinho de abóbora com carne seca. O coco também é um ingrediente presente, ele está na cocada, ele está no bolo de coco gelado, ele está na queijadinha, na Maria Mole. Então, tanto nos pratos salgados quanto nos doces, esses ingredientes eles estão ali, né, sempre ocupando esses espaços. A batata doce, branca ou roxa, ou em forma de doce, também assim em formato de coração ou barrinha, ou assada na brasa. É gostoso colocar a batata doce embrulhada ou numa folha de bananeira, ou no próprio papel alumínio, mesmo esquema do milho, né? Coloca ali na brasa, ela fica ali uns 20, 30 minutos, quando você tira ela tá molinha, macia, é uma delícia. Outro ingrediente muito presente nas festas juninas do Sudeste e do Sul, principalmente, o pinhão, que ele é cozido ou ele é assado na brasa. Opa, que a luz falhou aqui. Cozido ou assado na brasa. Existe uma tradição do Paraná de preparar o pinhão da seguinte forma, eles chamam isso de sapecada. O pinhão ele é um fruto da araucária, que é uma planta típica aqui do Brasil, uma árvore bem brasileira, e aí eles pegam a própria folha da araucária, que é aquela coisa comprida, espinhosa, que é altamente inflamável, e aí fazem um monte daquela folha da araucária, jogam o pinhão ali no meio, cru, põe fogo naquilo, eles chamam isso de sapecada. Aí dá aquele fogo rápido, intenso, e depois é só tirar o pinhão e comer. Também é muito gostoso. Tive a oportunidade de comer essa sapecada num festival gastronômico do qual a gente participou lá em Monte Verde, em 2017, se eu não me engano. Tem algum comentário aqui? Tá. Damares está indo dar jantar pro neto. Vai lá, bom jantar, Pedro. A cocada que a Ecleia fazia era boa demais, pode crer. A Ecleia também cozinha muito, né? Outro ingrediente, e o pão. O pão que não é uma tradição brasileira, essa coisa do trigo que vem da Europa, ele também está muito presente nas comidas das festas juninas. Então, por exemplo, o sanduíche de pernil, o cachorro quente que entrou nesse cardápio junino de uns anos para cá, que é uma coisa bem norte-americana, acompanhamento para churrasco, e aí tem uma influência muito forte das festas de escola. Como as comunidades, as vilas, os bairros foram se mega urbanizando, as pessoas pararam de ter contato com a vizinhança. E aí os pontos de convívio social passaram a ser as escolas nas cidades. E nem precisa ser cidade grande, não. Cidade média, o modelo de vida mudou.
E aí as festas juninas passaram a acontecer dentro das escolas. E nisso vem essas influências de outras comidas, né? Como eu citei aqui, o churrasco, o cachorro-quente e tal. A maçã do amor também entra nesse momento. Não é uma coisa que era tradicional na festa junina comunitária. Pastel, churros, o chocolate através do bolo de brigadeiro e por aí vai. E arroz e feijão? Quem já comeu arroz e feijão em festa junina? Parece uma coisa estranha. Não, arroz e feijão não comem em festa junina. Comeram, porque tem o arroz doce, né? O arroz doce é um dos pratos muito procurados nas festas juninas. O arroz doce não tem uma origem brasileira, ele tem uma origem persa. Inclusive eu tenho um livro de receitas persas que é a culinária que originou a culinária árabe, e nesse livro tem uma receita espetacular de arroz doce com especiarias, com cardamomo, com um pouco de água de laranjeira. É de uma delicadeza, de uma sutileza, e é uma receita tradicional da culinária persa. E isso veio para cá, nem o arroz é tradicional do Brasil, veio para cá através aí de toda essa troca de influências culturais, e o arroz está presente na alimentação da festa junina. E o feijão, muitas vezes, com o caldinho de feijão, pode ser de feijão preto ou de feijão carioquinha, mas quantas festas juninas não servem um caldinho de feijão com um pouquinho ali de carne seca, uns pedacinhos de bacon. No Nordeste, voltando ao arroz, tem um arroz, um prato chamado arroz Maria Isabel, que também é bastante consumido, não só nas festas juninas, né, ao longo do ano todo, que é quase uma versão do arroz de carreteiro do Rio Grande do Sul, mas nas festas juninas também está bastante presente. Gente, esse é o apanhado geral que eu tinha para passar para vocês sobre a origem pagã e como foi se transformando numa festa religiosa, cristã, festa junina, das comidas, um pouquinho de moda para vocês. Maria Silva, cachorro quente em festa junina é farsa, eu também acho. Eu adoro cachorro quente, mas para mim não combina com festa junina. Baião de 2. Nossa, pra mim combina com festa junina. Acho que é porque é uma coisa escolar, né? Então, a referência da Isamara de festa junina tá muito mais ligada à escola, né? Porque num lugar de praia, não sei. E também por causa da sua geração. A Isamara tem 30. Então, é uma geração que já veio sendo formada na festa junina dentro das escolas. E Cleia tá dizendo que no Ceará tem baião de 2 também, nas festas juninas. Feijão com mucunzá. Nossa, nós precisamos passar uma festa junina lá, só para engordar bastante, né? Coloca na Dúvidas Culinárias a receita do arroz doce com especiarias diferentes? Coloco, vou fotografar do livro. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com arroz tradicional que a gente está acostumado. Então é bom falar. É muito mais gostoso. Porque é gostoso, mas não tem nada a ver. Então dá um choque na hora de experimentar. Então... mas eu vou colocar. Beleza, vou colocar. Adri, aqui no Vale rola muito arroz e feijão carreteiro nas festas juninas. Olha que interessante, que legal, bom saber, porque a gente acha que é uma coisa bem localizada em algumas regiões do país, né? Mas essa troca, esse intercâmbio, acaba que essas receitas, esses pratos vão viajando por aí. Gente, se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição para tentar responder. Adri, aqui também tem café com rapadura. O café com rapadura é uma boa lembrança. O café caipira, assim como o café caiçara, tradicionais, né? Eles não eram adoçados com açúcar, porque açúcar era um produto caro antigamente. Quando eu falo antigamente, eu estou falando aí de 1750, 1800 e tal. Então, como é que o caipira e o caiçara adoçavam? Eles espremiam a cana, preparavam o caldo de cana, fervia o caldo de cana e jogava o caldo de cana fervido sobre o pó do café. Então, o café já saía adoçado e com gostinho da garapa, do caldo de cana. Se não era possível moer a cana ali na hora, para fazer dessa forma, eles guardavam o caldo de cana endurecido, que é a rapadura. A rapadura nada mais é que um caldo de cana que ferveu muito e foi moldado num tijolo, né? Então, adoçava o café com rapadura. E é uma coisa que a Adriana está dizendo, que ainda existe essa tradição ali. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um papo aqui mais ou menos de uma hora de vocês. Agradeço demais pela atenção de vocês. Espero que, né, isso tenha instigado vocês a fazerem novas receitas. Participem do grupo lá, Dúvidas Culinárias, que é um grupo fechado, mas vocês podem pedir para se inscrever e a gente aceita lá as inscrições. Então é isso. Nós falemos aqui da festa junina, falemos dessa cultura, falemos dessa comilança, falemos de tudo isso. Mais alguma coisa, Samara? Não.
Isamara não quer aparecer Eu tô dando hoje. comida pro meu cachorro. Ela está muito tímida hoje. Gente, valeu, muito obrigado. Um beijo enorme nos corações de todos vocês. E vamos que esse Brasil caipira merece muita alegria. Tchau, gente.